Líderes. Uma reportagem exclusiva com Otávio de Lázari, presidente do Banco Bradesco. O Bradesco é um banco que tem 75 anos de história. Começou no interior de São Paulo, depois acompanhando a evolução da fronteira agrícola do Brasil, pelo norte do Paraná, e assim foi crescendo. Na América Latina, nós temos escritórios, agências de representação para atender os nossos clientes aqui na América Latina. Como ele lidera o maior banco da região, que emprega 100 mil colaboradores. Ele nos falou da situação do Brasil e das oportunidades binacionais. Acho que a pauta positiva daquilo que precisa ser feito está dado e ele sabe exatamente o que vai precisar ser feito para colocar o Brasil nos trilhos de crescimento. O Brasil e a Argentina também. Os 4 pilares da economia: as taxas de juros, a inflação, a moeda e o emprego. É que nesses momentos de crise, qualquer inversão que você possa imaginar, ela está muito suscetível ao que acontece com a moeda. Seja o que ele pensa do Bitcoin e como podemos proteger nosso dinheiro. A visão de um dos homens de negócios mais importantes do Brasil e da América, Otávio de Lázari, presidente do Banco Bradesco. Para o Líderes, apresentado por Cecília Lotia Puig. Senhor Otávio de Lázari Júnior, presidente do Bradesco, muito obrigado por receber-nos. É um prazer para nós do Bradesco, uma honra para nós e estar aqui representando todos os quase 100 mil funcionários da grande corporação Bradesco. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Qual é a opinião do senhor do setor dos bancos no Brasil? Cecília, o setor bancário no Brasil é um setor já de muitos anos. Mas como qualquer outra indústria ao redor do mundo, esse setor ele foi se consolidando, porque é necessário, absolutamente necessário, que todas as empresas, e o setor financeiro não é diferente, ele precisa ganhar escala. Então, imagina-se a princípio que há uma grande concentração no setor bancário, mas uma grande concentração não quer dizer falta de concorrência, muito pelo contrário. Quanto mais adensado, quanto mais concentrado o setor, mais os players são fortes para poder ter uma disputa, uma concorrência, uma competição muito acirrada. Então, hoje no Brasil, basicamente, nós temos 5 grandes corporações. 2 bancos públicos, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 2 bancos privados, o Banco Itaú e o Banco Bradesco, e um banco internacional, que é o Santander. Então, nós temos basicamente 5 bancos. Depois você tem bancos mais nichados, bancos de segmentos específicos, os bancos de cooperativas que estão ganhando uma importância muito grande no Brasil, mas é um setor altamente competitivo, mas um mercado que é absolutamente necessário e gera muitos empregos, paga muitos impostos, então é absolutamente necessário para a economia. O Banco Bradesco é o maior dos bancos na América Latina. O que acha que foi preciso para o banco para ter essa liderança? Veja, o Bradesco é um banco que tem 75 anos de história. Começou no interior de São Paulo, depois acompanhando a evolução da fronteira agrícola do Brasil, pelo norte do Paraná, e assim foi crescendo. Na América Latina, nós temos escritórios, agências de representação para atender os nossos clientes aqui na América Latina, os clientes brasileiros que têm negócios na Argentina e muitas parcerias com empresas brasileiras e com bancos, exatamente, com bancos que atendem aqui. Então nós temos esse trabalho de relacionamento, de proximidade, mas sempre muito mais preocupado em atender o nosso cliente, a empresa brasileira, o nosso cliente brasileiro que tem negócios no exterior. Nós não tivemos uma decisão de fazer uma expansão grande pela América Latina ou por outros países, porque eminentemente nós somos um banco nacional, um banco brasileiro, que ainda acreditamos que tem um espaço muito grande para se crescer no Brasil, até pelo tamanho do nosso país, mais de 200 milhões de habitantes, então nós temos um potencial de crescimento muito grande no Brasil. Mas é inegável que nós precisamos ter uma presença muito forte na Argentina, em Londres, na Espanha, nos Estados Unidos, enfim, em outros países, para que a gente possa
atender o nosso cliente aonde ele estiver, até porque cada dia mais a gente vive num mundo absolutamente globalizado, onde não existem mais fronteiras físicas, né? O Brasil e a Argentina juntos são a quinta economia mundial, com uma população de 250 milhões de pessoas, uma dimensão continental. Acha que juntos poderiam alinhar estratégias políticas e empresariais para ganhar terceiros mercados? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que a América Latina ela nunca se preocupou muito em criar parcerias, em criar blocos ou criar relações bilaterais, apesar de já termos no setor automobilístico, Argentina e Brasil tem uma relação de parceria muito grande, mas cada vez mais, quando a gente olha como o mundo está se organizando atualmente, né, quer seja na NAFTA, quer seja no mercado comum europeu, enfim, como a gente vê e como eu disse, como não existem mais fronteiras entre as nações, principalmente quando a gente fala de comércio, não só comércio de produtos, mas também comércio de serviços e, sobretudo, comércio de inteligência, de capacidade intelectual para a realização de negócios, para poder fazer as coisas. Então, eu acho que esses dois países, o Brasil e a Argentina, são países co-irmãos. A gente pode ter diferença só no futebol. E esse é um problema para o Neymar e para o Messi resolver, não é um problema para nós resolver. No ano do Mundial. Pois é, especialmente no ano do Não Mundial. vamos falar de futebol. Não vamos falar de futebol porque esse não é um problema nosso. Mas no resto todo, eu acho que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Aliás, eu não vejo diferenças entre nós. Então, acho que o Brasil e a Argentina devem sim se juntar, se unir e propor uma representatividade maior nesse grande bloco chamado América Latina, principalmente pelas riquezas que nós temos, pelas potencialidades que nós temos aqui, que a gente não perde em nada para lugar nenhum. Muito pelo contrário, se a gente comparar... Muito para oferecer. Muito para oferecer, quer seja em termos de negócios, quer seja em termos Boa de gente. capacidade intelectual, quer seja por pessoas, quer seja por turismo. Nós temos competências e capacidades e riquezas naturais que nós deveríamos explorar. E talvez a maior riqueza que nós tenhamos hoje são as pessoas que vivem nesses dois países. Como avalia o momento político e econômico no Brasil? O momento que a gente está vivendo, eu diria para você assim com muita convicção, o Brasil e a Argentina, eu até incluo a Argentina nisso também, a gente não merecia passar pelo que a gente está passando. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu acho que dos 4 pilares econômicos que sustentam qualquer economia no mundo, que é a taxa de juros, que é a inflação, que é moeda estrangeira, dólar e emprego, o Brasil está muito bem posicionado ainda. Quando a gente fala de taxa de juros, nós estamos vivendo a menor taxa de juros que a gente poderia ter na história, 6,5%. A inflação está absolutamente controlada, com 3%. O dólar estava muito bem comportado, 3,30%, 3,40%, agora que ele descolou um pouco, que não foi bom para nós. E o único pilar que ainda não estava resolvido era o fato da gente não estar conseguindo melhorar o nível de emprego no país na velocidade que a gente gostaria, porque para isso precisa haver investimento, as empresas crescer, a economia crescer. Então esse era o único pilar da economia que a gente ainda precisava melhorar. Agora, infelizmente houve, como aqui na Argentina, houve um problema com o dólar, uma busca, e isso desvalorizou as nossas moedas, e nós tivemos recentemente um problema de greve dos caminhoneiros no Brasil, que gerou um problema grande com relação ao petróleo, Petrobras, etc. Isso nos atrapalhou um pouco. Eu acho, não é questão de ser otimista, mas de ser realista, eu acho que entre 60 e 90 dias a gente recupera isso e procura voltar ao normal. Então o Brasil estava numa situação bem privilegiada, se eu posso dizer assim, porque tudo isso estava resolvido para a gente enfrentar... Uma situação similar ao que aconteceu na Argentina. Muito similar, muito similar. E agora nós temos as eleições, agora no final do ano, em outubro, nós temos as eleições. Agora,
Independentemente de quem vença essas eleições, de quem se destaque ou de quem venha a ser o novo presidente, seja ele de direita, de esquerda, de centro ou de centro-esquerda, não importa. Isso não é o mais importante, a pessoa em si. Eu acho que os problemas e as soluções para o nosso país, a agenda está dada já. Não tem como fugir dela. Você, no passado, teve outros problemas, mas hoje nós temos um problema de déficit de previdência, nós temos que fazer a reforma da Previdência. Mesma coisa que a Argentina. Que a Argentina. Um Então, problema de déficit importante. porque não dá para conviver com esse déficit ao longo do tempo. Porque que tipo de país nós vamos entregar para os nossos filhos, para os nossos netos com um déficit desse tamanho? Então nós temos que resolver esse problema. Então, a reforma da Previdência, eu não diria nem reforma tributária, eu não gosto desse nome, eu chamo de simplificação tributária, ou seja, resolver os problemas fiscais do país com uma diminuição acentuada do número de impostos, porque é impossível a gente viver com uma carga tributária de 33%, 34% para as pessoas físicas, então ajustar isso para que ao longo do tempo, devagarzinho, a gente vá diminuindo essa carga tributária que existe no Brasil. Então, por isso que eu digo, independentemente do candidato que ganhar, acho que a pauta positiva daquilo que precisa ser feito está dado e ele sabe exatamente o que vai precisar ser feito para colocar o Brasil nos trilhos de crescimento. O Brasil e a Argentina também. O Brasil começou a dar sinais de crescimento econômico, com um crescimento de 1,5%. Acha que poderá continuar com esse crescimento? Olha, esse ponto é importante e eu sempre gosto de destacar isso. A economia de um país, seja do Brasil, da Argentina, da Índia ou dos Estados Unidos, não é uma corrida de 100 metros. Maratona. É uma maratona, tem que ter calma. Concordo. Então é melhor a gente crescer 1%, 0,8%, 1,5%, 2%, do que você andar para trás, ou crescer 10% no ano e no ano seguinte você não crescer, ser negativo, menos 4, menos 5, menos 3, não importa. Então, a nossa preocupação tem que ser de você fazer as fundações sempre em bases sólidas. Então, é melhor crescer 1% esse ano, a economia melhora, as expectativas das famílias e das empresas melhoram, aí você gera mais emprego, gera mais consumo e consegue crescer o ano que vem 1,5%, 2%. E aí, isso acontecendo, você diminui o nível de emprego, melhora ainda mais a expectativa das famílias, melhora ainda mais a expectativa das empresas, e aí no ano seguinte você cresce 3%. Então, é muito melhor você ajustar esse crescimento dentro de uma linearidade perenemente, que é isso que de fato é importante para qualquer economia, não importa o país que seja. Foi convidado como palestrante para o 2º Seminário Internacional de Líderes aqui na Argentina. Como pensa que o Brasil e a Argentina poderão trabalhar juntos comercialmente? O que a gente busca, né, e a nossa presença, a presença do Bradesco aqui na Argentina, é justamente aproximar os dois países e aproximar as nossas empresas brasileiras que estejam na Argentina também, ou empresas argentinas que estejam no Brasil, para que a gente possa, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, fizer um pedacinho de esforço, se cada um fizer a sua parte, porque eu sempre digo, Cília, não há bala de prata, não existe uma só alternativa, uma só solução para todas as diversidades, para todos os desafios que nós temos. Cada um fizer um pedacinho, então eu acho que nós, enquanto instituições financeiras, que têm responsabilidade de atender o público, de gerar negócios, de gerar empréstimo, de gerar multiplicador na economia, se cada um de nós fizer o seu pedacinho, o Bradesco, junto com a Argentina, Brasil e Argentina, puderem se juntar e trazer novos negócios, não importa o tamanho deles, o importante é que eu faça uma parte desse problema, vai ajuda a que esse problema seja resolvido. Então, acho que nós vamos buscar essa interação, é esse o grande objetivo que nós temos aqui. Nesses momentos, as pessoas se perguntam como proteger seu capital. Quais seriam as sugestões do senhor para manter o valor constante da moeda? É que nesses momentos de crise, qualquer inversão que você possa imaginar, ela está muito suscetível ao que acontece com a moeda, seja dólar, seja
peso, ou sejam reais. Então, é sempre muito preocupante. Então, eu acho que nesse momento é serenidade, calma, né? Colocar os seus recursos ou o capital que você tenha num banco que seja de sua absoluta confiança, numa instituição que seja da sua confiança. A gente tem que entender também qual é o perfil de cada investidor, né? Uns gostam de correr um pouquinho mais de risco, outros um pouquinho menos, mas a gente tem que entender e respeitar o momento de vida, o ciclo de vida dessa pessoa e a sua propensão ao risco. E a partir dali poder fazer um aconselhamento de consultor mesmo, se é colocar o dinheiro num CDB, numa Lebac, numa poupança no Brasil, savings, enfim. Aí cada investidor, a gente tem que entender e fazer o trabalho de consultoria adequado. O que significa o projeto Bradesco Next? O Next, ele é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, por isso que eu falei que a gente tem que respeitar o momento de vida, o ciclo de vida de cada pessoa, e isso é muito interessante, porque se a gente pensar no nosso banco, no Bradesco, quando você entra lá no Brasil, ou aqui na Argentina, você entrou dentro da agência do Bradesco, você vai ver 4 gerações diferentes convivendo no mesmo ambiente harmoniosamente. Você vai ter um senhor de 70, 80 anos, que é um boomer, que está lá conversando com a menina, com a moça do investimento, para definir onde ele vai colocar o seu investimento. Da mesma maneira, você tem um baby boomer, uma pessoa de 50 anos, 50 e pouquinho, que está lá fazendo uma operação, comprando uma casa, fazendo um financiamento. Os millennials. Os milênios de um lado e a geração XYZ do outro. Então, você tem as 4 gerações. São bancarizados os millennials? São. Só que eles querem uma experiência, uma jornada diferente do que aquele que gosta de ir dentro da agência. Ele prefere pegar o seu celular e fazer a transferência, poder fazer o depósito na conta de um amigo, olhar o seu extrato, definir o seu investimento ou fazer o seu empréstimo, mas tudo na palma da mão, tudo no seu celular. Então, nós, enquanto bancos, nós temos que ter a sabedoria de tratar essas pessoas da maneira que ela prefere, entregando para esses clientes a conveniência que eles querem e não a que nós queremos. Então, o Next veio justamente nessa linha, para atender uma parcela da população brasileira, basicamente os millennials. A gente fala que são millennials, mas nós temos hoje no Next 100 mil contas. Dessas 100 mil contas, eu diria para você que 10% não tem nada de milênio. Que aproveitaram a oportunidade. É de Otávio para cima, então não tem nada de milênio. Mas que gosta da jornada, gosta do que aquele banco oferece e da forma como ele oferece. Porque os produtos financeiros, eu não vou dizer que sejam commodities, mas muito perto disso. O importante é como é que você oferece essa jornada para o seu cliente. Então, o Next ele veio justamente nisso. Já é um investimento vultuoso, mas eu diria para você o seguinte, nós não estamos preocupados com o investimento e nem com o retorno agora. Nós temos que entender, porque é muito recente, nós estamos falando do Next, faz um ano que nós estamos operando esse banco. Então é um trabalho que a gente está fazendo para entender os milênios, entender essa população, entender esse novo cliente que amanhã vai estar empregado, que vai ser o CFO de uma empresa, vai ser um C-Level, e aí vai continuar sendo o cliente do Bradesco. Então o que nós queremos, na verdade, é trazer esse cliente para dentro do Bradesco e perenizar o relacionamento dele conosco. O que pensa do Bitcoin? Foi uma bubble? Pode ser. Ela já foi um bubble que explodiu, encheram de novo, explodiu, encheram de novo. É aquilo que eu falei. Tem pessoas que têm apetite a esse tipo de risco, né? Então, sempre vai ter alguém que queira apostar nisso. Eu conheço gente que ganhou dinheiro com Bitcoin, assim como conheço gente que perdeu muito dinheiro com Bitcoin. Então, se a pessoa tem aquele perfil de risco para acessar esse mercado e ter nervos de aço para viver este mercado esse risco, ótimo, aí cabe a cada um. Mas é um mercado que está endereçado, vai existir, não tem como. Ele é marginal, pequeno, considerando todo o mercado, mercado financeiro, vamos dizer assim, o mercado de moedas no mundo, parte dele é pequena, mas tem o seu espaço, tem o seu nicho para ser ocupado. Então, a única preocupação que a gente fica é que haja
uma regulação, entre aspas, quer dizer, um respeito à necessidade e à vontade das pessoas, né? Eu acho que se isso sendo ajustado, eu acho que fica mais fácil. O senhor começou como office boy. Imaginou alguma vez que chegaria a ser o presidente do banco? Mas nunca. Não era esse o meu objetivo quando eu entrei no banco, longe disso. Eu tinha, lógico, um objetivo de crescer dentro da organização, porque a gente sabe que o Bradesco nos dá oportunidades de crescer dentro da organização. Mas de ser o presidente, não. Eu também acho, Cília, que ser presidente de uma corporação como o Bradesco, como as grandes corporações ao redor do mundo, não é uma escolha, não é algo que você fala, eu vou ser o presidente do banco e vou trabalhar para isso. Não, isso é algo que é uma missão que lhe é dada, lhe é entregue, e você tem a obrigação de assumir isso, de assumir essa missão e entregar o melhor de si em prol da empresa, em prol da corporação, em prol dos nossos funcionários. Então, não é algo que passava na minha cabeça, não. Foi uma missão que me foi dada, mas uma missão que me deixa muito feliz. O Banco Bradesco tem 100 mil funcionários. É uma empresa enorme, com uma grande responsabilidade para o senhor. Como é o perfil dos funcionários e qual a cultura da empresa? Cília, como eu te disse, é uma grande corporação com muitas empresas, com muitas unidades de negócio, com vários segmentos. A gente atende desde o varejo, como a pequena e média empresa, os PYMEs, como as grandes corporações, o cliente pessoa física. Então, são muitas linhas de negócio. Então, eu digo que o Bradesco é um grande transatlântico, então as suas ações têm que ser tomadas com cuidado, porque senão você pode fazer uma onda perigosa, qualquer movimento muito brusco. Então, o banco sempre foi um banco muito ciente, tradicional, coerente nas atitudes que toma, muito correto, preocupado com, não é com a atitude, mas quais são as consequências que aquela atitude que você tomou irá gerar. Então, acho que a ética, a responsabilidade, o caráter e zelar pelas coisas certas, acho que é a base de sustentação de toda a nossa organização. A corrupção foi muito grande, tanto no Brasil como na Argentina. Acha que será possível assumir comportamentos éticos no sistema bancário? Eu acho que as medidas que foram tomadas, tanto aqui na Argentina como no Brasil, para que todas as governanças sejam respeitadas dentro das empresas, o compliance, hoje você tem um nível, um custo de observação dentro das empresas jamais imaginado há 10 anos atrás. Então, acho que todas as empresas sérias que pretendem se perpetuar ao longo do tempo estão tomando todas as medidas necessárias para que isso aconteça, para que essas medidas sejam implementadas de governança, de compliance, para que isso seja respeitado. E eu acho que a gente está fazendo isso bem. Eu quero acreditar que tudo que aconteceu não foi em vão. Tudo isso aconteceu, nós pagamos um preço, especialmente os nossos dois países, pagam um preço, mas esse preço será compensado por um novo ambiente econômico, um novo ambiente social dos nossos países. Do ponto de vista da sua vida pessoal, o que coisas gosta de fazer quando não está trabalhando? Tá difícil ultimamente eu me dedicar a isso, mas eu gosto muito de correr, de fazer academia e de jogar tênis. Acho que são as coisas que eu mais gosto de fazer e o que eu procuro fazer, ainda dá para fazer, às vezes eu tenho que acordar 5 horas da manhã para poder malhar um pouquinho ou correr um pouquinho, mas é o que eu gosto de fazer. Qual gostaria que seja a sua principal contribuição para a sua própria instituição e para a sociedade como presidente do Bradesco? É tão difícil porque são tantas coisas, mas eu acho que o que a gente deixar para o meu sucessor uma empresa melhor ainda do que ela já é hoje. Eu tive a felicidade, a honra de receber essa missão de ser presidente do banco das mãos do seu Trabuco, que é um ícone, né, no mercado financeiro. O seu Trabuco recebeu do seu Brandão, que continuam lá trabalhando comigo. O seu Brandão na mesa à minha frente, o seu Trabuco também. Então, para mim é um privilégio, uma honra e
uma bênção eu ter dois homens como esses, que possam me aconselhar. Eu levanto, tenho dúvida, eu vou conversar com eles, a gente conversa, discute as coisas sempre muito juntos, não tem decisões individuais, a gente discute sempre toda a diretoria executiva. Então eu acho que esse legado que eles deixaram para nós, o seu Aguiar, o seu Brandão, o seu Trabuco, eu tenho que dar continuidade nesse legado, entregar uma empresa cada vez melhor, cada vez mais admirada pelas pessoas e pelos funcionários, pelos acionistas, e uma empresa que respeite o ser humano e respeite o meio ambiente. Acho que esse é o maior legado que eu posso deixar nessa passagem que eu vou ter pela presidência. Octávio de Lázari Júnior, presidente do Bradesco, muito obrigado pela reportagem. Eu que agradeço, Cecília, a oportunidade de estar com vocês. De novo, é uma honra, uma felicidade, uma satisfação e uma felicidade a gente poder estar levando o nome do nosso banco para os 4 cantos do mundo.